Olha só para essas palavrinhas aqui, veja se você sabe o significado de todas elas, se você sabe usá-las, se você sabe pronunciá-las e principalmente se você sabe formá-las e perceba o que elas têm em comum. Tá pensando aí? Que enquanto você pensa, deixa eu fazer o pedido aqui para você já. Apoie o canal, apoie meu trabalho, simplesmente fazendo uma coisa muito gratuita e light, que é clicar aqui no joinha, inscrever-se no canal também, deixar o seu comentário no final e se você puder também, quiser ativar as notificações para receber tudo que eu faço todas as semanas, vou ficar muito, mas muito feliz por isso, ok? Agora que você já olhou para as palavrinhas, vamos começar? Let's get it started. Você deve ter percebido que todas elas têm em comum a palavrinha employ, correto? Agora a pergunta é, o que quer dizer employ? Employ quer dizer empregar. Employ tem como sinônimo a palavra hire, certo? Ou seja, employ, empregar, hire também pode ser traduzido como contratar. Ambas têm o mesmo sentido, significado. E o contrário delas é a palavra dismiss, ou seja, dispensar, ou ainda a palavrinha fire, que é demitir. Veja que é fire, o mesmo fire do fogo. Por essa razão, eu posso dizer assim, num exemplo bem tranquilo, bem simples, the company will employ, will hire, will dismiss or will fire 8 people. The company will employ, hire, dismiss or fire 8 people. Portanto, a empresa vai demitir ou contratar ou demitir 8 pessoas. The company will employ, hire, fire or dismiss 8 people. Sacou? Mas agora tem muito mais. A partir do employ, então, a gente vai formar agora do verbo employ, a gente vai formar agora o substantivo empregador, aquele que pratica a ação de empregar, que nada mais é que o employer. A gente coloca esse R aqui no finalzinho do verbo employ e cria então o cara que pratica essa ação que vem antes do ER. Portanto, o employer é o boss, né? É o empregador. E aí a gente pode fazer uma frase assim, ó. We need references from your former employer. We need references from your former employer. Ou seja, nós precisamos de referência do seu ex-former employer, do seu ex-empregador. We need references from your former employer. E como é que é o contrário de empregador? Se liga. O contrário é simplesmente colocando ao invés do ER no final do employ, os dois S que dão o quê? Que são o sufixo de passivo daquela ação. Passivo da ação de empregar. Portanto, o empregado. O employee é o empregado. Olha só esse exemplo aqui, ó. The number of employees increased last year. The number of employees increased last year. O número de empregados cresceu no ano passado. The number of employees increased last year. Portanto, nós temos employer and employee, mas tem muito mais. E se eu quero dizer que a pessoa está empregada, como é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer employed, employed. Já que o verbo employ é um verbo regular, a gente vai pegar a forma do particípio passado do employ, colocar o ed, né, já que ele é regular, e formar então o employed, empregada, a pessoa está empregada, ok? E aí um exemplo que a gente pode dar é o seguinte, she found a job, she's finally employed. She found a job, she's finally employed. Ela encontrou um emprego, ela achou um emprego e ela está finalmente empregada. She found a job and she's finally employed. E o contrário de employed é unemployed. Você coloca no prefixo o N, que indica que você não faz aquilo, que aquilo não está acontecendo, aquilo que vem depois dele não está acontecendo, e forma o unemployed. Unemployed. E o exemplo que a gente tem é o seguinte, unfortunately, Paul is unemployed again. Unfortunately, Paul is unemployed again. Portanto, infelizmente, o Paulo está desempregado de novo. Unfortunately, Paul is unemployed again. E aí nós temos então employed, adjetivo, unemployed, desempregado, adjetivo. Fechado? E a gente volta agora para o substantivo, dessa vez o employment, que é o emprego, employment, colocamos esse sufixo ment aqui e nós temos, portanto, o employment, que é a instituição, emprego. Olha o exemplo que você vai entender. Quando eu falo assim, ó, employment is rising, employment levels are rising, vamos botar assim, employment levels are rising in Brazil, thank God. Employment levels are rising in Brazil, thank God. Os níveis de emprego no Brasil estão aumentando, graças a Deus.
rising. E olha que o detalhe, não é thanks God, não. Thank God. Vamos de novo? Employment levels in Brazil are rising. Thank God. E o contrário dele, você vê agora. Nada mais é do que colocar o one junto do employment para formar o unemployment. 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 E o exemplo que já que a gente falou que os números estão aumentando, a gente pode dizer assim também, ó. Unemployment in Brazil has fallen. Unemployment in Brazil has fallen. Ou seja, o desemprego no Brasil caiu, has fallen. Unemployment in Brazil has fallen. Thank God também, né? Que bom. E vamos para a última. E aí, então, para a gente conseguir emprego de maneira mais fácil, a gente tem que ter uma coisa chamada employability. Employability, que é a habilidade de conseguir emprego. Olha o exemplo que eu posso dar assim, ó. Intermediate level of English helps employability. Intermediate level of English helps employability. Ou seja, o nível intermediário de inglês, se liga, ajuda a empregabilidade. Intermediate level of English helps employability. Got it? E aí, percebeu como essas palavras são produtivas, como o inglês é produtivo, como a partir do employ a gente criou várias outras palavras? Isso pode ser observado em várias outras palavras também, não somente no employ, é claro. Então fica a pergunta aqui, já que você deixou seu like, você se inscreveu no canal, e agora eu vou pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo. Responde para mim, por favor. Was this class helpful? Was this class helpful? Essa aula foi útil para você? Responde aqui embaixo assim, ó. Sure it was. Com certeza ela foi, se você achou. Ou responda not much, não muito. Ou responda not at all, de forma alguma, não foi, not at all. O importante, independente da resposta, é que você fale comigo, porque eu adoro quando você fala comigo, eu sempre vou falar com você. Essa é a melhor parte do vídeo, ok? Thank you, my dear friend, for watching one more video. See you next time. God bless and bye-bye. Now.